Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a receita de um pão recheado. A base da receita é de um pão caseiro comum, só que a gente vai fazer ele da forma recheada. Primeiro eu vou passar para vocês os ingredientes da massa do pão. A gente vai precisar de farinha de trigo. No caso eu vou fazer meia receita, então eu vou usar meio quilo de farinha de trigo, meio copo de óleo, um ovo, um fermento biológico, meia colher de sal, 4 colheres rasas de açúcar. Aqui eu fiz uma mistura de água e leite. Tem gente que gosta de colocar só água, outros leite, ou misturar assim como eu fiz. Aqui eu coloquei um pouco mais de um copo, mas a gente vai, conforme a gente for sovando a massa, a gente vai percebendo a necessidade. Se precisa colocar mais ou colocar menos, a gente acrescenta na hora. Essa mistura aqui de água e de leite, ela tem que estar aquecida. Não muito quente, mas o suficiente para a gente sentir que tá morno na hora que for sovar a massa. Agora eu vou colocar todos os ingredientes aqui na bacia para sovar e mostro para vocês. Eu coloquei os ingredientes na bacia, aí agora eu vou acrescentar um pouco da mistura da água e do leite. Eu não vou pôr tudo, porque que nem eu falei, vai depender do ponto da massa. Se precisar de mais, eu acrescento daqui a pouquinho. Eu vou mexer, vou sovar um pouquinho, daqui a pouco eu volto para mostrar como que tá ficando. Aqui a gente percebe que a massa ainda tá bem seca, então eu vou colocar mais um pouquinho de água e leite. Vou mexer mais um pouco e mostro pra vocês. Olha só, gente, depois de misturar bastante minha massa, ela fica nessa forma. Eu vou tirar aqui da bacia e vou sovar aqui na mesa pra poder dar umas batidas nela pra ela ficar bem lisinha. A gente pode polvilhar um pouquinho de farinha na mesa. E uma dica é que a gente nunca usa farinha de uma vez na receita. Por exemplo, se eu tenho 1 kg de farinha só, eu não vou fazer 1 kg certinho e colocar na bacia, porque a gente pode precisar de um pouquinho de farinha para polvilhar na massa. Se ela estiver grudando muito na mão, a gente joga um pouquinho de farinha por cima. Então, o ideal é sempre deixar um pouquinho de farinha na embalagem para a gente precisar polvilhar na mesa. Na hora de enrolar também a gente vai precisar polvilhar. Então, essa é mais uma dica. Olha, gente, esse ponto aqui pra mim é o ideal. Você vê que ela não tá muito mole, também não tá dura, a gente consegue mexer bastante nela. E essa receita, além de gostosa, ela é um desestressante, anti-estresse. A gente pega assim, ó, e joga. Eu tô sozinha aqui pra fazer a filmagem, mas a gente joga na mesa. Isso ajuda ela a liberar um pouco do glúten do trigo. E vai ajudar a massa a ficar bem lisinha também. Como eu não tenho cilindro, essa técnica aqui ajuda até na hora de enrolar a massa, para ela ficar bem lisinha. Então, você pode bater com força na mesa, até ela ficar um pouquinho mais lisinha do que isso aqui. Olha só, gente, a massa tá bem mais lisinha. O ponto dela. Eu vou deixar ela aqui agora descansando por alguns minutinhos. Ela vai dar uma leve crescida pra gente poder enrolar. Enquanto isso, eu vou preparar o recheio e mostro aqui pra vocês o que eu vou colocar dentro da massa. Já volto. Já a parte do recheio, eu deixei separado aqui alguns dos ingredientes, porque o recheio, ele é bem opcional. Depende do que você tiver em casa. Se quiser acrescentar, eu já fiz com queijo, com presunto, mas hoje eu vou colocar calabresa, bacon, uns pedacinhos de tomate, cebola também. Eu vou cortar depois tudinho e vou mostrar aqui pra vocês, mas agora eu só vou indicar quais são os ingredientes. Azeitona, a gente pode colocar creme de leite ou requeijão, ou misturar os dois na hora que a gente for fazer a misturinha. A gente pode colocar um pouquinho de orégano, se quiser colocar um temperinho ali também, um fio de azeite. É bem a gosto da pessoa mesmo. Aqui eu já piquei o recheio. A calabresa e o bacon eu levei no fogo só para ela dar uma fritadinha, para soltar um pouco do óleo, para não ficar tão gorduroso o pão. Agora eu vou pegar, tirar o excesso do óleo e misturar aqui. Como eu não tenho queijo em casa hoje, eu vou colocar um pouco de requeijão, um pouco de creme de leite, para ficar um pouco molhadinho dentro do pão. E todos os ingredientes do recheio. Agora eu vou mostrar para vocês a massa. Olha como ela cresceu bastante. Eu vou dividir ela em dois, porque eu quero só 2 pães. Vou enrolar aqui um pouquinho e mostro para vocês de novo. Aqui é só para mostrar que mesmo sem cilindro, a massa fica lisinha.
Isso foi porque a gente bateu bastante na mesa, sovou bastante. E aí é só passar o rolo que ela fica bem lisinha. Aqui eu vou abrir mais um pouco para colocar o recheio e fechar daquela forma. Tá vendo que aqui eu virei ela para que a parte lisinha ficasse em cima. Gente, eu já abri a massa e aí o formato do pão fica a critério de vocês. Eu preferi abrir assim mais largo e aí eu vou dobrar essa parte e fechar as pontinhas. Depois eu viro ela para a parte lisinha ficar por cima. Assim que estiver pronto, eu vou mostrar o resultado final. Eu fiz esses cortes na massa, que a hora que crescer vai ficar bem bonito. O recheio vai até começar a aparecer. Agora a gente vai deixar descansar por cerca de 1 hora. Aí daqui a pouco eu vou olhar, ver se a massa tá bem levinha, se a assadeira tá leve. E assim que eu ver que tá bom, eu vou filmar para vocês terem uma ideia do ponto. Pessoal, olha o tanto que cresceu o pão. Tá vendo que ele até se juntou aqui, os rachadinhos sobressaíram, dá até pra ver o recheio lá dentro. Deixei cerca de 1 hora crescendo, bem tampadinho, com pano, num lugar assim bem quentinho, pra ele crescer. Agora eu vou colocar no forno e vou olhando, vai ficar cerca de 40 minutos no forno baixo, e vou olhando. Quando ele estiver douradinho, aí a gente tira. Uma dica para ele ficar bem amarelinho é a gente passar a gema de ovo, a gente pega uma gema de ovo, quebra e passa aqui em cima, ou margarina mesmo, eu vou passar margarina. Aí vocês vão ver que quando eu tirar do forno, ele vai estar bem douradinho aqui na parte de cima. Olha só, pessoal, esse aqui é o resultado final. Ficou bem recheadinho, tá com uma cara ótima. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, conta aqui pra gente como que foi. Curta nosso vídeo, comente, se inscreve no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.